você do outro lado, tudo bem? Eu sou a Ingrid, seja bem-vindo ao Geek Spirit. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os Batmans, né? A evolução do Batman ao decorrer do tempo. Então vamos começar com Adam West, lá em 1966, lá da série Batman e Robin, que teve 120 episódios e foi até 1968. Adam, que sem dúvida foi a porta de entrada de muita gente no universo do Homem-Morcego, principalmente das pessoas mais velhas, e acabou se tornando um grande ícone, trazendo uma versão de um Batman bem leve, bem engraçado, bem trazendo uma sátira muito boa com relação ao próprio universo. E lógico, ele abraçava a galhofa, era um Batman bem engraçado e ficou com muitas cenas icônicas, principalmente dele tocando o tubarão e também daquela cena dele correndo com a bomba, querendo se livrar da bomba com a mão. Essa cena, inclusive, teve uma homenagem em Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge lá, e inclusive o próprio Christian Bale já deixou claro que o próprio Adam West é seu Batman favorito. Mas eu não posso deixar de fazer uma menção honrosa aqui para você que pensa que o Adam West foi o primeiro Batman, tá? Porque lá na época do preto e branco, em 1946, tivemos o Lewis Wilson como nosso primeiro Batman numa série de TV também, que foi com 15 episódios. E, posteriormente, em 1949, a gente teve o Robert Lowery, também com 15 episódios. E com um hiato de mais de 20 anos, sem o nosso Bruce Wayne, nós tivemos, em 1989, Michael Keaton vivendo o personagem com a direção de Tim Burton. E nessa época, vale lembrar que todo mundo caiu matando em cima dele. Ninguém acreditava que ele poderia fazer o Bruce. Primeiro porque ele já vinha de papéis de comédia, então ninguém dava credibilidade para ele fazer esse personagem. E outro motivo porque considerava ele muito baixinho pro papel. Só que ele veio e provou para todo mundo que estava todo mundo errado. Afinal de contas, existe o jogo de câmera para isso, né? Para aparentar que ele é mais alto. E lógico que ele deu uma atuação brilhante naquele momento, trazendo pra gente um universo mais sombrio e misterioso, acompanhado do Coringa de Jack Nicholson. Sendo assim, obviamente, um grande sucesso e acabou levando um Oscar. Já em Batman, o Retorno de 1992, Michael Keaton retorna ao papel, agora acompanhado de Michelle Pfeiffer como Mulher Gato e Danny DeVito como Pinguim. E a sequência continuou mais uma vez com muita ação, com suspense e um pouco de violência a mais, fazendo com que a crítica acabasse rejeitando um pouquinho o filme, já que tinha muita violência e não poderia ser para toda a família. E logicamente também teve uma bilheteria menor que a anterior. Então a Warner decidiu, fazer umas certas mudanças aí no filme sequente. Então, com isso tudo, Michael Keaton se recusou a continuar no papel, tendo em vista de quando ele percebeu que teria mudado todo o universo, aquilo que tinha sido construído. Então, ele resolveu sair do papel. E pra quem não sabe, o ator vai reviver Bruce Wayne mais uma vez agora em 2022 no filme do Flash com Ezra Miller. Então vamos aguardar aí pra ver no que vai dar. Como eu falei anteriormente, a Warner decidiu mudar o tom da franquia. Então decidiram tirar o Tim Burton da jogada, colocaram ele lá pro escanteio, colocando como apenas um produtor e colocaram no seu lugar Joel Schumacher como diretor, e dessa vez quem protagonizou o nosso Batman foi Val Kilmer. E dessa vez, como prometido, teve uma versão mais leve, mais suave e com menos sangue à mostra. Então, em 1995, tivemos Batman Eternamente, com Val Kilmer no papel principal e acompanhado do Charada do nosso Jim Carrey e Tommy Lee Jones fazendo Duas Caras. Com essa pegada mais leve, menos gótica e bem mais humorada, teve uma bilheteria melhor, bem melhor do que Batman Retorno lá de 1992. Mas a gente sabe que não foi lá um filme tão bom assim. Inclusive, o Val Kilmer nem continuou uma sequência, afinal de contas ele vivia brigando com o Schumacher durante lá as gravações, então acabou nem continuando por aí. Ei, eu quero saber de você aí que é tão fã de Batman como eu e não tá inscrito aqui no canal. Se inscreve aí, é fácil, é rápido e lógico vai ajudar no crescimento do nosso canal. Então vamos continuar o vídeo. Bom, e agora a gente chega naquele Batman que uns têm raiva e outros acham muita graça, que é aquele do George Clooney, lá em 1997, Batman e Robin, que sinceramente, gente, foi um fiasco. Vamos falar a verdade, foi um tremendo fiasco. Do lado de Alicia Silverstone como Batgirl, a nossa eterna Kill Bill, Uma Thurman vivendo a nossa Era Venenosa e o nosso Arnold Schwarzenegger vivendo o Sr. Frill, foi um tremendo fiasco. Primeiro porque a gente já começa falando logo daquela vestimenta deles, falando principalmente do Batmamilo. Que coisa ridícula o Batmamilo. Mas enfim, vamos continuar. Cenas
sinceramente sem graça, como por exemplo do Bate-Cartão. Então não tinha como não ser o pior filme do Batman de todos os tempos, e isso todos os fãs são unânimes nessa decisão. Então a gente não precisa nem fazer uma votação aqui, tá certo? Mas para ressuscitar com grande estilo e maestria, o diretor Christopher Nolan veio em 2005 para poder explorar tudo aquilo que Tim Burton tentou no passado, mas foi mal compreendido. Então, seguindo a linha das HQs, como de Frank Miller lá em ano 1, nós tivemos um Bruce Wayne de Christian Bale bem mais fidelizado, né, do que os anteriores, e que trouxe pra gente um pouco também da origem lá em Batman Begins, trazendo um pouco dos seus dramas psicológicos e também dos porquês dele ter aquela natureza mais vingativa, dando início à trilogia que entrou primeiramente na história e também nos nossos corações, com certeza. Além de ter uma pegada mais moderna, mais atualizada, e também se mostrar um pouco mais realista do que a gente já tinha visto anteriormente, Batman Begins foi um grande sucesso e teve, obviamente, que reconquistar os fãs que tinham deixado de lado um pouco a franquia por conta lá da época do clone. A gente sabe que o Christian Bale sempre se entrega muito para os personagens, é que ele não fez diferente, trazendo a intensidade certa para o personagem, e assim a gente teve a continuação de Batman, o Cavaleiro das Trevas em 2008. Que além de expandir todos os acertos em Begins e ter trazido pra gente um dos melhores filmes vistos até hoje, ele bateu vários marcos, como por exemplo o primeiro filme de super-heróis que superou a marca de mais de 1 bilhão de bilheterias, tendo uma dose de suspense e a inesquecível e brilhante atuação de Heath Ledger como Coringa. Acabou recebendo 8 indicações ao Oscar e levando 2, inclusive uma póstuma para o Heath Ledger, né, que a gente infelizmente acabou perdendo muito cedo. E por conta disso a gente acabou tendo várias mudanças em Batman, o Cavaleiro das Trevas de 2012. Dessa vez a gente tinha a companhia de Anne Hathaway como Mulher Gato e Tom Hardy como Bane. E é lógico que não chegou ao nível do seu filme antecessor, mas acabou terminando a trilogia de uma forma bem boa. E mesmo sem ter um filme solo, o Batman de Ben Affleck a gente não poderia deixar de falar aqui porque foi muito importante para o universo estendido da DC, dando a vida ao personagem em 2016 em Batman vs Superman e fez uma pequena aparição lá em Esquadrão Suicida. E ainda fez as versões de Liga da Justiça de 2017 e de 2021 do Snyder Cut. Com uma versão mais velha, um tanto mais carrancudo, com um passado sombrio, ele acabou lembrando bastante o HQ do Cavaleiro das Trevas, lá também do Frank Miller. Sendo assim, Ben Affleck acabou dividindo muitas opiniões, mas muita gente acabou abraçando, né, o Batman dele quando ele foi fazer Liga da Justiça. E quanto às críticas, muita gente reclamou da voz modulada que ele usou e também do excesso de violência. E se você pensa que ele parou por aí, apesar dele ter desistido de continuar no papel, ele acabou voltando atrás e vai estar também no filme do Flash, agora em novembro de 2022, lá com Ezra Miller. Então, basicamente, naquele momento que o Barry Allen acaba voltando no tempo para tentar salvar a mãe dele, vai acabar mexendo com a linha do tempo, então a gente vai poder ter as duas versões, tanto a do Michael Keaton quanto a do Ben Affleck. Então, a gente está com certeza ansioso esperando por isso. E se tem uma coisa que eu tenho que falar aqui com vocês é que praticamente quase todos os intérpretes de Batman passaram pelo mesmo problema logo no início quando aceitaram o papel. Boa parte deles tiveram rejeição do público. E logicamente que o Robert Pattinson passou por isso. Eu acredito que foi um dos que mais sofreu com isso, porque há 4 anos atrás, quando foi anunciado que ele faria o papel do Bruce Wayne, muita gente caiu matando, meme pra tudo quanto era lado, principalmente por conta do papel dele lá em Crepúsculo, onde ele viveu Edward Cullen. Então muita gente acabou satirizando, muita gente acabou criticando, muita gente falou que ele nem seria capaz de fazer o próprio Bruce Wayne, muita gente disse que nem via o Bruce Wayne nele. Mas ele acabou vindo agora, em 2022, com os 2 pés na porta e acabou provando que ele pode ser sim. Acabou calando a boca de muita gente, viu? Lógico que teve a sua crítica negativa, positiva, mas no final de contas foi mais positiva, porque no Rotten Tomatoes desse filme acabou levando 85%, então uma crítica consideravelmente positiva. E com a direção de Matt Reeves, agora em 2022, ele acaba trazendo o Homem-Morcego lá no seu 2º ano de carreira, então ele ainda está no seu 2º ano de vigilância, e traz pra gente uma versão um pouco mais noir, um thriller mais policial, onde trazem aquela versão, a faceta do Bruce Wayne que a gente nem tinha
repetido tanto assim anteriormente, que é a questão do lado investigativo dele, que a gente tem presente nas HQs, que a gente já conhece, porém não foi tão bem explorado assim anteriormente nas adaptações. E aqui a gente acaba tendo um pouco mais desse lado dele. Lógico que a gente também tem aquele lado que todo mundo ficou zoando por que parecer emo e tudo mais, mas era um pouco também de mostrar não somente ele como Batman, mas também como Bruce Wayne, como seus problemas psicológicos, aquilo que ele estava passando e também se encontrando, porque a gente acompanha no filme, no início lá, ele dizendo ser a vingança e acabando causando medo em vez de querer ajudar de fato. E então, eu não vou continuar dando spoilers aqui pra vocês, mas sim, o Robert Pattinson trouxe um Batman, trouxe um Bruce Wayne e acabou calando a boca de muita gente. E é lógico que teve aquelas pessoas que amaram o filme, acharam que chegou até perto de Cavaleiro das Trevas, teve aquelas pessoas que odiaram o filme e acharam horrível, e teve as pessoas que acharam que foi muito tempo, que enrolaram muito e acabaram sentindo sono. Mas eu quero saber de você do outro lado. Qual é o lado que você está? Eu particularmente gostei do filme, mas eu quero falar com você aqui nos comentários. Então deixa a tua opinião que eu quero conversar contigo, tá? Muito obrigada por ficar até aqui. Um beijão e tchau!